Hoje nós vamos falar de um tema, esse sim, um pouco pesado, mas a gente tem que falar. Vocês sabem que os seres humanos são formados a partir das suas idiosincrasias, como que das suas manias, dos seus pensamentos, dos seus desejos, enfim, de tudo aquilo que o forma enquanto ser humano. Uma das coisas mais graves, se não for a mais grave, que o ser humano carrega consigo, são alguns tipos de sentimentos que são bastante nocivos e bastante preocupantes quando se trata da relação entre pessoas. Mas sem sombra de dúvida, o mais grave dele é a inveja. A inveja é um sentimento muito pernicioso, muito prejudicial à pessoa que o emite, tanto quanto àquela pessoa que o recebe. E nos questionamos muito se a inveja é um acontecimento motivado apenas por deficiência de caráter ou personalidade, ou mesmo até traumas da infância, porque, segundo as ciências psíquicas, traumas podem ocasionar pessoas desajustadas. Por exemplo, as personalidades narcísicas são formadas a partir dos seus traumas infantis, a ausência de amor, a ausência de afeto, o que vem trazer para a vida adulta futura uma pessoa altamente traumatizada e, em muitos casos, até perigosas, com evolução para outros quadros de comportamento e personalidade. Mas o que é a inveja? Além dos traumas psicológicos que a inveja traz na vida da pessoa que a emite ou que se comporta dessa maneira, apresenta uma alta carga nociva de pernicidade e de destruição que procura sempre projetar sobre o outro as suas frustrações, as suas mazelas e as suas manias destrutivas de enxergar a vida sempre pelo lado negativo. Vocês se lembram que numa parte do vídeo eu comentei com vocês todos que nós somos rodeados por energias negativas, ou entidades negativas, ou forças negativas que permeiam o mundo espiritual mais baixo do que ser humano. E, geralmente essas pessoas que são invejosas e que, junto com estas, ou junto com estes sentimentos de inveja, vêm outros acarretados ou acumulados como rancor, raiva, ódio, uma espécie de mania fixa, de obsessão de querer destruir o seu semelhante, quando na verdade está destruindo a si mesmo, atrai para perto de si as piores energias que se possa imaginar do ponto de vista do mundo espiritual. Se pudéssemos dar um conselho às pessoas invejosas, deixem de ser o mais rápido possível, porque se vocês soubessem o tipo de energia ou de entidades que se aproximam de você, da sua vida, prejudicando inclusive a si próprios, vocês não exercitariam a inveja. A inveja é um sentimento muito nocivo e extremamente perigoso. E creiam, as mais fortes energias negativas estão ao redor e se aproximam dessas pessoas. A maioria das vezes até mesmo as pessoas não se dão conta, mas a inveja é um sentimento tão depreciativo e destrutivo que pode ocasionar alterações no campo energético da pessoa, no seu metabolismo e na sua homeostase orgânica, ocasionando inclusive o surgimento de muitas doenças oportunistas altamente destrutivas. Vejam, não estou falando de ameaça, nem estou aqui pretendendo usar uma linguagem que extrapole o nosso objetivo, que é um objetivo de conscientização espiritual. Mas são fatos. Temos visto e temos relatórios e também muita discussão em torno do tema, provando que pessoas que acalentam sentimentos de inveja acabam adoecendo e adoecendo de forma grave, na maioria das vezes, porque a inveja é um sentimento tão destrutivo, tão negativo, o qual as pessoas que vivem debaixo de sua égide, infelizmente, acabam por ter um resultado final muito negativo. Mas afinal, o que é inveja? Há muitas explicações no campo da psicoterapia, mesmo das ciências psicológicas, para explicar por que uma pessoa alimenta ou nutre sentimentos de inveja. O mais objetivo, na minha modesta opinião,
É um sentimento de inadaptação à realidade da vida e ausência quase que total de um sentimento real de amor. Primeiro, amor por si mesmo. O invejoso, quase se aproximando de um perfil narcísico, é uma pessoa que se ama muito pouco. E se não consegue amar a si mesmo, não tem capacidade de amar. São pessoas intolerantes, são pessoas que arquitetam o mal do seu próximo, são pessoas que a todo tempo procuram denegrir a imagem das demais pessoas. São pessoas que não estão alocadas ou juntas a sentimentos positivos de apreciação, de satisfação pelo bem-estar do seu próximo. E com isso, essas pessoas, como no voo de avião, vai acumulando milhas para a sua vida negativa, de tal maneira, como eu expliquei, que acabará se refletindo na sua saúde física. A pergunta que nos resta é o que nós podemos fazer de vez de fato para evitar que sejamos invejosos. Novamente vamos cair no lugar comum, o amor. É a única forma que nós temos para conseguir substituir o sentimento de inveja por um sentimento positivo de construção, de positivismo e de bem-estar para consigo mesmo e para com os demais. Mas aonde atua a espiritualidade, digamos, invisível sobre as pessoas invejosas? Como eu disse, a inveja atrai as piores personalidades, invisíveis ou entidades ou potestades, ou se preferirem energias negativas, que acabam destruindo a vida dessa pessoa. Há algo de maligno na inveja? Sim, sem sombra de dúvida. Existem forças invisíveis, que eu já falei em outro vídeo, que se alimentam e retroalimentam das nossas emoções. Aliás, eu quero chamar a atenção disso para vocês, tá? Como é que a gente pode ter a certeza que existe um mundo invisível? Como é que nós podemos ter a plena convicção, a concretude de ideias ou a confirmação de que o mundo espiritual é um mundo real? Quando nós vemos os sentimentos e as emoções que nós emanamos. Podem observar. Uma pessoa invejosa é uma pessoa infeliz. É uma pessoa, inclusive, que pode ter tudo aquilo que ela quer do ponto de vista material até um certo ponto. Depois, tudo que ela possui, tudo que ela é, começa a descer num nível extremamente perigoso, primeiro levando à exaustão da sua capacidade psicológica e depois tirando dessa pessoa tudo aquilo que ela possui de mais valioso, como o seu orgulho, a sua prepotência. Vai aos poucos acontecendo isso, e até mesmo, em muitos casos que não são excludentes, os seus bens conquistados. Geralmente são pessoas que podem até alcançar certa posição social, certo patrimônio profissional, financeiro, mas por um motivo qualquer que ela desconhece, começa a perder tudo da noite para o dia: a saúde, o dinheiro, a posição, o interesse e os amigos. A inveja é um sentimento que nós poderíamos classificar como sendo um dos mais perigosos, porque atrai para a pessoa invejosa toda a nata do que tem de pior no mundo espiritual. São seres totalmente perturbados, que alguns classificam como obsessores, outros dirão que são demônios, enfim. Mas são uma classe de seres que se aproximam e envolvem a pessoa, incentivando-a cada vez mais a aumentar o seu ódio, rancor e a sua inveja sobre outra, sobre uma situação, fascinando essa pessoa e fazendo com que ela creia de que ela está certa, está correta. E ela não consegue reconhecer que, na verdade, ela atua e faz isso porque perdeu a capacidade de amar a si mesma e ao seu próximo. Por isso que eu sempre digo para vocês que o amor é a única coisa que pode salvar uma pessoa, que pode mantê-la intacta, inclusive afastada de forças espirituais negativas. Eu sei que muitas pessoas ouvirem isso e vão dizer: isso é uma balela, isso é uma bobagem, não existem forças espirituais, não existe mundo espiritual, não existe deuses, demônios, enfim, tudo bem. Como eu sempre digo, cada um pode pensar o que bem quiser, cada um é livre para tomar as suas próprias decisões, os seus próprios pensamentos, mas não tem como negar que diante de muitos fatos da vida está comprovadamente aceito de que sim, existem não tão somente a nós seres humanos, mas uma horda, uma hoste de forças, energias ou entidades, como vocês queiram, que estão aí para tumultuar a vida do ser humano. O próprio Jesus de Nazaré foi alvo disso, né? E, no entanto, resistiu muito bem. E como ele resistiu? Ele resistiu pela obediência, pelo amor e por sua forma de enxergar a vida amorosa, harmoniosa e espirituosa. Se eu pudesse dar uma orientação às pessoas egoístas, narcisistas, pessoas invejosas que guardam rancor e ódio, eu peço que vocês consultem
a parte das neurociências e elas provarão a vocês que sentimentos de ódio, rancor e inveja acarretam um acúmulo de energias no seu organismo, nas suas células, que mais tarde, queira-se ou não admitir, vai gerar determinados tipos de patologias orgânicas. Podem ter certeza do que eu estou dizendo. É uma questão de tempo. É como uma bomba relógio. Você nutre tanto ódio, tanto rancor por uma pessoa que você vai acumulando esse ódio dentro de você, afeta suas células e todo o seu processo homeostático, gerando doenças, inclusive algumas muito terríveis e fatais. Não sou eu que estou dizendo, é a própria ciência que afirma isso. Aliás, tem vários trabalhos apontando que pessoas que guardam rancor, ódio, inveja, que querem o mal dos outros, acabam tendo um fim, infelizmente, muito trágico. Sem falar que a aproximação dessas energias espirituais negativas sobre a vida da pessoa acarreta um desastre total para suas relações pessoais, humanas, amorosas, sociais e profissionais. Qual é a solução para isso? Bom, a solução para que você deixe de ser uma pessoa invejosa, odiosa, rancorosa, cheia de ódio por qualquer pessoa, é primeiro procurar se entender. Existem vários caminhos, psicoterapias, ajuda, procurar meditar, clarificar as suas tendências e voltar um pouco para o seu passado, e certamente você descobrirá que lá no seu passado está a causa dos traumas que fazem com que você seja tão rancorosa. Podem observar que pessoas rancorosas, odiosas e principalmente invejosas são pessoas que projetam sobre outros os seus próprios defeitos e por medo de serem descobertas acabam apontando outra pessoa, tornando-a o alvo das suas calúnias, difamações, dos seus sentimentos de raiva e rancor para distrair ou desviar a atenção das pessoas para suas próprias deficiências. Em verdade, a pessoa invejosa não quer se olhar, não quer se ver. Não quer, inclusive, admitir que é uma pessoa boa, que tem um bom coração, uma boa índole, mas prefere viver no mundo das sombras, das acusações, calúnias, de atos malignos, maldosos contra uma pessoa em especial ou várias pessoas que ela escolhe aleatoriamente. São pessoas profundamente negativas, que não têm amor à vida, na acepção do termo, são extremamente materialistas, só pensam em acumular coisas, e todas as pessoas que de um modo geral não possuem aquilo que elas possuem, ao menos no momento, começam a ser destacadas como pessoas que não merecem sua atenção. E pior, essas pessoas invejosas, ao projetarem o seu rancor, a sua energia negativa sobre o outro, não sabem que existe um processo no mundo espiritual chamado escudo devido, que é quando todo esse sentimento, essa energia se projeta sobre outra e encontra um escudo extremamente poderoso e retorna com uma força duplicada, triplicada sobre a própria pessoa. Qual é o caminho para escapar disso do ponto de vista espiritual? Primeiro, buscar a si mesmo, se entender. Entender a sua história, entender os seus traumas, entender seus medos, para saber por que você age assim. E o segundo, buscar, indubitavelmente, a presença de Deus em suas vidas. Eu não falo ir para uma igreja, se converter a uma religião, mas reciclar a si mesmo, limpar os lixos dos seus traumas passados, limpar os lixos das suas ingratidões, dos seus medos interiores, buscando a Deus. Há várias formas de buscar a Deus. Não sejamos radicais achando que Deus está apenas naquela igreja, naquela religião. Deus está em tudo. Como eu sempre disse, Deus está acima de tudo. Abaixo de Deus existem todas as coisas. Alguns dirão, não, mas não é bem assim, porque Deus está ali, Deus está aqui, a religião verdadeira é aquela. Não, a fé. A fé está acima das religiões. Deus está acima das religiões, da fé. Então, é Deus. Busque Deus, procure se aproximar da beleza da vida. Entenda, procure entender que cada ser humano tem seu próprio modelo, tem as suas próprias manias, suas próprias qualidades e defeitos, inclusive as próprias pessoas invejosas. E procurem conviver com mais harmonia. O amor faz bem, o ódio só faz mal. Ser invejoso, eu poderia ousar dizer que é uma das piores características de que uma pessoa possa ter em sua vida. Às vezes ela nem tem consciência disso. Agora, se tem consciência e é intencional, o quadro é pior ainda, porque vai acumulando milhas de sentimentos negativos sobre essa pessoa e queira ela aceitar ou não, queira ela acreditar ou não, um dia vai retornar para ela própria. É aquilo que na Bíblia se chama lei da semeadura, na doutrina, digamos, do extremo oriente, karma, ou se preferirem, a causa e efeito entre os místicos e os esoteristas, cristãos e místicos. Então tome cuidado com o que você pensa, tome cuidado com o que você faz, tome cuidado com o que o seu coração emite, porque o seu coração emite, como diz aliás a Bíblia,
A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amor, você terá palavras de amor, construirá um mundo de amor, será respeitado por isso e envolverá em torno de si pessoas que também te amam, que agregam a você valores verdadeiramente espirituais e existenciais positivos. Mas, se da sua boca sai ódio, do seu pensamento sai ódio, não se iluda. Por favor, não se iluda. Cedo ou tarde, você aprenderá a lição. Porque Deus é amor, Deus é harmonia, Deus não é desarmonia e ódio. Eu não quero entrar no mérito de que essas pessoas que sejam invejosas, rancorosas, odiosas, que queiram sempre o mal do outro, que tramam pelas costas das pessoas para fazer-lhes mal, são pessoas dominadas pelo demônio. Não entre nesse inteirinho. Pode haver influências negativas, espirituais, sim, mas parte de todo esse sentimento está agregado a dois valores: traumas do passado, problemas que aconteceram não resolvidos na cabeça dessa pessoa, que lhe dá muito medo diante do fato de poder amar ou poder ser amada verdadeiramente. E dois, um sentimento de prepotência, de se achar superior. Não há ninguém superior, todos somos iguais, superior é só Deus. A orientação para as pessoas invejosas é simples: a sua maneira, dentro das suas possibilidades de como você acredita. Busque a Deus. Não imagine Deus como algo inatingível, como algo que você precise prestar cultos. Deus no sentido da positividade, do amor em sua vida e da energia que te liga à natureza, às pessoas, enfim, um modo de vida positivo, sempre calçando e calgando passos para que você sempre procure se conhecer. Uma outra orientação: procure se ajudar. Procure um psicoterapeuta se você tem sentimentos tão negativos sobre qualquer situação. Procure entender por que você tem tanto ódio. Procure entender por que você quer tanto destruir pessoas, sejam elas quais forem ou as situações que forem. Você ficará surpreso com o que vai descobrir, que muito do que você carrega de ruim, de ódio, de inveja, de rancor, enfim, todos esses sentimentos negativos preconizados pela inveja, vem da sua própria história passada. Eu não estou aqui querendo ser psicoterapeuta, embora tenha estudado isso. É importante que vocês entendam uma só coisa: a inveja diante de todos os demais sentimentos negativos é o que promove o instinto de vingança, o rancor, o ódio e a destruição dele. Não destrua a si mesmo. Não pense tão negativo sobre a vida. Não queira tanto mal às pessoas. Primeiro, queira bem a você mesmo. Se ame. Se você se ama, você pode amar qualquer outra pessoa, mesmo aquelas que, inclusive, você pode não gostar muito. O fato de você não gostar muito de uma pessoa tem que ter um motivo. A pessoa tem que ter sido cruel com você, tem que ter sido desumana, desrespeitosa. Se não foi, por que você a odeia? Você nem entende por que tem tanta inveja de uma pessoa. Na maioria das vezes temos inveja de quem nunca nos fez mal, de quem nunca nos caluniou, de quem nunca nos difamou, de quem nunca nos prejudicou. Pense sobre isso. Nesse inteirinho, nesse particular, é muito importante dizer para vocês uma coisa fundamental. Notem que a pessoa invejosa ou a inveja que estava na sua vida geralmente não tem nenhum sentido. É apenas no intuito de poder te destruir a si mesmo. E aí sim, podemos falar que a inveja é um sentimento, uma emoção que brota do nosso coração, que nos contamina e geralmente inspirada por forças negativas, daquelas que estão citadas em Efésios. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas com as forças tenebrosas do mundo celeste. Orientação para o invejoso: procure se conhecer como pessoa. Veja se há motivo para tanto ódio, rancor e inveja em seu coração. Porque, afinal de contas, você não é assim. Você não é um invejoso porque quer ser. Você é um invejoso porque está sendo levado a ser. E está sendo levado a ser, geralmente por problemas do teu passado emocional e simplesmente porque você se acha melhor do que o outro. Isso está fixado no passado e em influências espirituais negativas sobre sua vida. Elimine os 2 pontos. Conserte tua história passada, seus medos, seus traumas. E no segundo ponto, mantenha-se afastado de energia negativa. Se aproxime de Deus. Ore, reze, medite, faça uma yoga, não importa. Procure ser mais positivo diante da vida e você descobrirá que não vale a pena invejar quem quer que seja. Mesmo que a pessoa tenha muito mais que você. Na maioria das vezes isso é assim. As pessoas invejosas invejam não aquilo que a pessoa tem, não aquilo que a pessoa, por exemplo, acumula, mas pelo aquilo que a pessoa é. Geralmente o invejoso inveja no outro a sua autenticidade, a sua hombridade, a sua honestidade. Isso fere o ego da pessoa narcísica e da pessoa invejosa. Não faça isso.
ou mais prejudicado, um portador de todo esse sentimento é você, invejoso, que expele veneno pela sua boca, que trama, que calunia, que difama o teu semelhante. Olhe para teu semelhante como um par seu, não como teu inimigo. Teu verdadeiro inimigo não é aquele que você joga o teu sentimento negativo, mas sim aquele que você não vê e que te influencia. Pegou a fita? Entendeu as entrelinhas? O teu verdadeiro inimigo não é aquele que você está projetando seu ódio, mas aquele que te cita a exercitar o teu ódio sobre o seu semelhante. Um abraço para vocês, que Deus os abençoe.